E aí, pessoal, então vamos lá, vamos continuar as nossas aulas sobre tarefas do nosso curso de Microsoft Project na prática. Esta é a nossa sétima aula e a segunda e última aula sobre as tarefas. Bem, agora vai ficar um pouquinho mais, digamos assim, sugestivo as tarefas, tá? E eu quero dizer que eu não vou findar o assunto sobre as aulas de tarefas com essa segunda aula. Quando nós estivermos falando de recursos, nós vamos voltar na janelinha de tarefas e nós iremos utilizar novamente as informações. Então, guia tarefa, nós cadastramos aqui aleatoriamente algumas tarefas, né? Aprendemos a gerar tarefas periódicas, aí, como os marcos periódicos que a gente fez para a nossa reunião. Eu até já gerei o vínculo desses marcos, tá? E eu vou explicar um pouquinho disso e mostrar para vocês. Vamos pegar nossa primeira tarefa aqui, nova tarefa, vamos chamar essa aqui de reunião para levantamento de conteúdo. Vocês desculpem como eu estou digitando, porque o foco é ser mais ágil possível para que a gente adiante. Tá? Não estou aqui para... Então, se eu clicar aqui no botão informações, se eu der um clique duplo ou um clique direito do mouse, informações, eu faço a mesma ação. Que ação é essa? É abrir a janela de informações da tarefa. Essa é a janela onde eu tenho todas as informações possíveis sobre uma determinada tarefa dentro do meu projeto. Então, olha só. Na primeira guia, a guia geral, eu tenho o nome da tarefa, a porcentagem que eu já tenho concluída, a duração, se essa duração é estimada ou não, a prioridade. Se vocês lembram da prioridade, lá na nossa aula sobre informações do projeto, nós deixamos a prioridade padrão 500, ou seja, todas as tarefas do meu projeto estarão na prioridade 500. Se eu tivesse colocado para essa tarefa prioridade 1, ela teria um alto grau de prioridade e quando eu for montar o caminho crítico, quando eu colocar as minhas relações e montar o caminho crítico, aí sim essa tarefa tem um destaque maior. Ela tem que ser executada, tá bom? Eu tenho o modo do agendamento, que nós já planejamos ser sempre automático, a data de início e a data de término da minha tarefa. Eu tenho exibir na linha do tempo. Quando eu marco essa opção, ela exibe a tarefa para mim na linha do tempo. Ocultar barra e representação acumulada. O representação acumulada eu só tenho para as tarefas de resumo, para as tarefas que são pacotes de trabalhos. Essa tarefa, por exemplo, reunião para levantar conteúdo, ela não é necessariamente uma tarefa de representação acumulada. Ela não é nada, ela é só uma tarefa que vai ser executada, ok? Então, eu vou dar um ok rapidamente para você ver a exibição na linha do tempo. Né? Automaticamente, a minha linha do tempo foi preenchida com a minha tarefa reunião para levantamento de conteúdo. Eu vou desmarcar porque não é meu intuito utilizar essa tarefa ali, certinho? Então, vocês viram que eu abri com clique direito informações. Para desmarcar, eu abri com clique duplo. E agora, eu vou abrir com o botão informações do projeto. Então, eu estou na mesma aba para a mesma opção. A segunda guia é a guia de predecessoras. O que são predecessoras? Predecessoras são tarefas que devem ser executadas antes ou até mesmo depois, dependendo do nosso tipo de relação, da atividade. Então, vejam que legal. Reunião para levantamento de conteúdo. É a minha primeira atividade, não tem nada a ser feito antes. Então, não tem predecessora. Já na minha atividade elaborar cronograma, esta sim, eu terei que primeiro reunião para levantamento de conteúdo e depois é que eu vou elaborar o cronograma. E aí eu vou montar uma relação, uma rede de predecessão entre essas tarefas, um vínculo entre elas, ok? Recursos, onde eu vou selecionar os recursos que eu tenho, tanto recursos de trabalho como recursos de materiais ou de custos. A guia avançado é onde eu posso definir uma data limite para restringir essa tarefa, ou seja, essa data tem que ser respeitada na execução dessa tarefa. Vou gerar os tipos de restrição,
vocês vão ver que essa tarefa ela já vem com uma restrição o mais breve possível. Por quê? Porque nós fizemos isso lá nas informações do projeto. Agendar a partir da data de início do projeto, ok? É uma tarefa de duração fixa, mas eu poderia mudar aqui nesse momento, trabalho ou unidade fixas, assim como a gente fez naquela configuração. O calendário específico desta tarefa, se eu tivesse para essa tarefa um calendário específico, eu também poderia adicioná-lo aqui. Nenhum quer dizer que ele não segue nenhum específico, e o cronograma segue todos os meus todas as datas do meu calendário de aula. O código da estrutura de tópico, que é a nossa EAP, tá? E o método do valor agregado, que aqui está vindo por porcentagem concluída, ok? E se eu quisesse falar que essa tarefa era um marco, aquela tarefinha de 0 dias, era só eu marcar aqui. Informação relevante e de muita importância para vocês. Só posso trabalhar com restrições, com essas informações, em tarefas que sejam automáticas. Tarefas manuais, isso não é possível ser feito, tá bom? No máximo definir a data limite e olhe lá, né? Não vai ter como colocar uma restrição para uma tarefa manual. Anotação, se eu quiser fazer alguma anotação sobre esta tarefa, então, por exemplo, esta é uma tarefa para realizarmos o levantamento do referencial teórico a ser utilizado no treinamento e quais os autores serão mais relevantes. Então, esse é um exemplo do que eu posso. Aqui nas anotações, eu posso, inclusive, se eu quiser, anexar um arquivo, tá? Posso inserir um objeto, se eu tiver o meu dicionário da EAP, eu posso ir lá no meu dicionário e vincular ele aqui, ó. Só procurar aqui, ó, Microsoft Office, ou Microsoft Excel, ou PDF, qual é o objeto que eu quero. Então, eu vou aqui Microsoft Word, vou dar um OK. Ele vai pesquisar o documento, na verdade ele vai abrir um documento novo, tá, gente? Não vai pesquisar nada, não. Ele vai abrir já um documento novo. E aí eu venho aqui, copio e colo, né, aquela informação que eu tenho. Texto, teste, agora é com você. Fecho, salvo, né, ele vai salvar automático aqui. Pronto. Ele tem um documento vinculado, tá? Tá o texto que eu coloquei e quando eu precisar, eu chamo as informações. Certinho? Tem os campos personalizados também, porém eu não tenho nenhum e a gente vai ter a aula sobre os campos personalizados logo após os recursos. E aí a gente dá um OK. Pronto. Eu fiz edições. Vou fazer a mesma coisa em elaborar cronograma. Eu vou usar aqui, vocês viram que a última aba que eu deixei aberta foi a aba de campos personalizados. Quando eu abri novamente as informações da tarefa, veio na aba de campos personalizados. Então, eu vou voltar aqui na minha guia geral. Vocês vão ver que eu estou falando agora de elaborar cronograma. Vou para a guia predecessora e vou selecionar aqui a minha tarefa predecessora, que é a reunião para levantamento de conteúdo. Eu vou dizer qual é o tipo de relação que eu tenho, tá? Eu tenho 4 tipos aqui, meus amigos. Término a início, início-término, início a início, término a término. Cada um desses tipos tem uma funcionalidade diferente, um tipo de relação diferente. Término a início, ou a padrão, TI, tá? Quando a atividade predecessora, que no meu caso é reunião para levantamento de conteúdo, terminar, a atividade elaborar cronograma pode começar. Então, o meu project vai agendar as datas dessas atividades baseado nessa informação. Deixa só eu arrastar aqui, porque eu não dei um OK. Vocês podem perceber que elaborar cronograma começa em 5/4. Porém, esta atividade termina em 19/4. Tá? Então, o meu Microsoft Project só vai poder começar a partir de 19 horas, depois de 9 horas da manhã.
10 horas da manhã, por exemplo, ok? Então, vou dar um ok aqui, daqui a pouco eu explico a latência, e é o que aconteceu, 19/4, depois de 9 horas da manhã, ok? Então, vejam que é bem simplificado, tá? A relação, ela faz essa pequena, digamos assim, esse pequeno simbolismo entre as minhas tarefas, tá? Ela diz quem vem antes e quem vem depois. Montar material de aula vai ser feito depois de elaborar cronograma. Então, eu vou selecionar aqui, elaborar cronograma, ok? Vou falar que as duas têm uma relação término-início, porém agora eu vou usar a latência. A latência é uma forma que eu uso para gerar margens de distância, de atrasos ou de adiantos entre duas tarefas. Se eu falar que a latência ela é negativa, por menos um dia, eu vou começar um dia antes do início. Perdão, um dia antes do término da atividade predecessora. Se eu falar que a latência é positiva um dia, eu vou iniciar um dia depois do término da atividade predecessora. Então, vamos exemplificar. Latência, um dia. Ok? Então, só para que a gente possa exemplificar aqui, a tarefa acaba dia 8. Como eu tenho um dia de latência, ela vai começar... Oh, perdão, gente, eu selecionei errado. Ela acaba dia 22/4. Como ela tem um dia de latência, ela vai começar no dia 24/4. Ok? Então, vamos dar um ok. É isso aí. 24/4. Por quê? Porque teve a latência. Dia 23, não tivemos atividade. Vamos mudar essa latência para menos um dia. Ok? Dia 19/4, que é numa sexta-feira, que é o dia anterior. Tá vendo? Um dia útil anterior à segunda-feira. Então, a latência, ela pode me ajudar a ter as margens, a ter as folgas. E é muito interessante, por exemplo, numa construção, entre encher a laje e remover, por exemplo, as escoras, nós temos um gap de 15 dias. Nós temos aí uma lacuna de 15 dias, que é o tempo, e a gente vai chamar assim, o tempo de cura dessa laje. Durante 15 dias, as escoras têm que ser mantidas. E eu não posso lançar o contrapiso, ou até mesmo mexer com o piso da casa, de qualquer coisa, devido às escoras. Então, se existe uma relação entre a laje e o piso, eu preciso dar uma latência de 15 dias. Essa latência é esse gap, ou seja, eu não posso mexer nessa atividade em 15 dias depois que essa terminar. Ok? Esse é um exemplo. Eu estou falando de 15 dias úteis. Para o project, são datas úteis. Certinho? Bem, vamos continuar então. Eu vou vir aqui nessa atividade 5. Vou falar que a predecessora é montar o material de aula. Porém, agora eu não vou lá pelas informações. Eu vou simplesmente digitar aqui na predecessora. Eu sei qual que é a atividade. Eu vejo pela linha de identificação. É a linha 5. Eu vou aqui, ó. Linha 5. Ó. Fantástico, né? Ficou ótimo. Linha 5 se transformou aí para mim na atividade predecessora. E se eu quisesse falar que as duas têm uma relação término-término? Ou seja, a data de término das duas tem que ser a mesma. Então o project vai forçar as duas atividades para terminar no mesmo período. Se fosse início-início, e aí agora eu vou editar aqui, para vocês verem, não precisei de ir lá, hein? Só digitei. As duas terão o mesmo início. E por último, o IT, que é o início término, que quando a atividade predecessora iniciar, a sucessora termina. Ok? Então, vejam que nós temos a relação inversa. Ok? É bem simples de se trabalhar com as relações, com as tarefas. A partir de agora, a gente vai começar a mexer com recursos. A gente vai usar a janela de informações de tarefa mais à frente novamente, mas eu espero que vocês tenham conseguido, né, adquirir todo o conhecimento básico necessário para a gente começar os trabalhos com as tarefas. Tá bom?
Um grande abraço e até a aula 8.